beleza? Bem-vindo ao canal, né? Estamos aqui com mais um vídeo falando tudo sobre o Flamengo, muita informação no dia de hoje, né? E antes de começar, aquele recadinho corriqueiro, né? Você que não é inscrito no canal, se inscreva, acione o sininho de notificação, deixa aquela curtida show de bola no vídeo. Você que já é inscrito, se não acionou o sininho, acione e também deixa aquela curtida. É muito importante para o YouTube, nas nossas lives, nos nossos vídeos editados, é muito importante para o YouTube estar notificando vocês, né? Então, é bem legal vocês deixarem aquela curtida no vídeo, fortalece o canal e vocês vão ser sempre notificados quando tiver novidade aqui no canal da Rubro News. Galera, falando bastante do Flamengo, saiu a lista dos relacionados, né, para a partida contra o Santos amanhã, às 17 horas no Maracanã, com algumas surpresas, né? O Diego, que era a dúvida, sentiu um desconforto na parte da manhã. O próprio Dorival Júnior, em entrevista, falou que era uma das dúvidas, pelo menos relacionado ele está, né? O Ronaldo, muito tempo que não apareceu nos relacionados, também é um dos nomes dos jogadores que vão para a partida contra o Santos, além do lateral direito Kleber, né? Uma vez que o lateral esquerdo René está suspenso, provavelmente não, já está confirmado pelo Dorival Júnior, Pará será o lateral titular. O Flamengo não vai contar com o René suspenso e o Miguel Trauco na seleção peruana. O Pará será deslocado da direita para a esquerda e o Rodinei entra na titularidade da equipe do Flamengo. Outro jogador que foi confirmado foi o Romulo, por opção do treinador. O Pires na Mota continua no banco. E o Jean Lucas e o Ronaldo são outros dois atletas que ficarão praticamente, provavelmente, no banco de reserva à disposição do Dorival Júnior, né? E como eu falei, o Ronaldo aí aparecendo na lista dos relacionados depois de um longo tempo, principalmente, acho que se eu não me engano é a primeira vez com o Dorival que ele fica à disposição do treinador para uma partida oficial. Então, outra informação que saiu é o STJD pode punir o Flamengo após aquela briga entre torcidas no jogo entre São Paulo e Flamengo no Morumbi, que terminou em 2-2. Houve brigas entre torcidas organizadas do Flamengo. O Flamengo pode perder até 10 mandos de campo, tá? Então, o STJD noticiando hoje, né, informando que o Flamengo será denunciado. O Flamengo pode perder até 10 mandos de campo, mesmo o Flamengo sendo visitante. O Flamengo vai perder algum tipo de mando, né? A gente não sabe se vai ser esse ano ainda, se vai entrar em vigor já não, no caso, ainda em 2018, uma vez que o Flamengo joga contra o Santos quinta, depois sai para jogar contra o Sport, tem um jogo aqui contra o Grêmio, sai para jogar contra o Cruzeiro e encerra contra o Atlético Paranaense. A gente não sabe se, em relação ao mando de campo, o Flamengo será punido ainda esse ano. Eu, sinceramente, espero que não, né? Mas o Flamengo será indiciado e pode perder até 10 jogos. Não significa que serão 10 jogos, né? E, na verdade, o vídeo de hoje, a chamada, é sobre algumas informações que a gente recebeu ontem, durante a live sagrada de terça-feira, às 19 horas, da Rubro News. Eu e meu grande parceiro, o Barba Baldoni, né, nós estávamos ao vivo e eu recebi algumas mensagens via celular, via WhatsApp, né, que o Flamengo tem um plano B sobre jogadores, informações de jogadores, né? O Flamengo aposta todas as suas fichas em relação ao ataque no Gabigol. Isso já é noticiado no canal já há algum tempo. Alguns veículos, inclusive, deram crédito às nossas notícias, né? O Flamengo até tentando incluir, para realmente conseguir a negociação do Gabigol, a contratação do atacante que pertence à Inter de Milão e está jogando, inclusive, no Santos, o próximo adversário do Flamengo, amanhã, no dia do aniversário do clube. O Flamengo pensou e cogitou até incluir o Lincoln como, podemos dizer assim, um tira-gosto, né? Podemos dizer uma carta na manga, né? Tentar seduzir a equipe do Inter de Milão. Ele que é um jogador que é sonho antigo do Milan, o arquirrival na Itália, né? O Milan sempre teve interesse no Lincoln desde a sua época de base, em que ele não jogava no profissional do Flamengo. E o Flamengo, inclusive, tentou até incluir o Lincoln nessa negociação. Aliás, ainda tenta, isso ainda é sabido, o Flamengo ainda continua negociando com o jogador, com o Gabigol, com a Inter de Milão, né? O Flamengo já sabe qual é o pedido do atleta. Eu gosto muito dele, mas acho 800 mil reais um absurdo, né? Um erro não justifica o outro. Não é porque o Flamengo erra em pagar 500 mil para Dourado, né? Ter 350 mil em Romulo, 650 mil em Giovani. É óbvio que, se você for analisar por esse lado da moeda, 800 mil não é muito dinheiro no Gabigol, até porque ele é artilheiro do Campeonato Brasileiro e no nível do futebol que é atuado aqui, ele sobra, né? Não significa que ele é um craque. Estou só colocando fatos,
né? Agora, não é porque o Flamengo paga salários absurdos para jogadores medianos e ruins que o Flamengo tem que pagar salários astronômicos para jogadores médios para bom, né? Uma coisa não justifica a outra. Embora eu goste do Gabigol, o Flamengo também já sabe que pode tem que ser feito para contratar o atleta, né? Então, o número 1 para a posição do ataque é o Gabigol, né? E o número 1 para a posição de lateral é o lateral esquerdo Dodô, que também está emprestado ao Santos até o fim da temporada e também pertence a um dos clubes do futebol italiano, no caso a Sampdoria. Dodô que já jogou na Inter de Milão e no Roma também. Esses atletas, tanto o Gabigol quanto o Dodô, são os número 1 para a posição de ataque e a posição de lateral esquerdo. Embora o Flamengo comece a monitorar, e surgiu essa informação enquanto eu estava fazendo a live com o Baldoni, de que os nomes de atletas do Atlético Paranaense começam a ser monitorados. São eles para a lateral esquerdo o Renan Lodge e para o ataque o Pablo. Agora o Flamengo terá um adversário à altura, né? O Palmeiras também está de olho nos dois atletas, né? E o Palmeiras tem aí, larga na frente, podemos dizer assim, tem uma vantagem porque o Rafael Veiga, meia do Palmeiras, emprestado ao Atlético Paranaense, hoje é titular da equipe, ele que começou inclusive no arquirrival do Atlético Paranaense, no Curitiba, né? O Rafael Veiga é um jogador que interessa ao Atlético Paranaense para a temporada de 2019, ele que está emprestado até o fim do ano, e o Atlético Paranaense sonha em disputar a Taça Libertadores no ano seguinte, via brasileiro, né? Já que está em 7º lugar, um ponto atrás do Atlético Mineiro, seu xará Atlético, ou então via Sul-Americana, uma vez que o Atlético Paranaense venceu o Fluminense por 2-0 na semifinal, tem uma boa vantagem para chegar à final da competição, né? E caso conquiste o título sul-americano, o Atlético Paranaense também se classifica via Sul-Americana, ou seja, o Atlético Paranaense tem chances reais de disputar a Libertadores no ano que vem e conta com o Rafael Veiga. E o Palmeiras, como detém os direitos do jogador, tem essa carta na manga. Provavelmente, realmente, se o Palmeiras vier forte em cima de ou o Renan Lodge ou o Pablo, o Palmeiras tem essa carta na manga, né? Que é um atleta que hoje é titular do Atlético Paranaense, né? Começou no Curitiba, está habituado já a jogar aquelas competições, né? Conhece o clube e provavelmente o Palmeiras pode incluir o Rafael Veiga e um desses dois jogadores nessas negociações futuras. O certo é que o Flamengo investe todas as suas fichas em Gabigol e Dodô, mas parece já olhar também com outros olhos o mercado no âmbito geral, né? O Flamengo também sondou muito o Ayrton Lucas. O Flamengo já sabe o que tem que fazer para ter o Ayrton Lucas, né? Vai depender muito também da escolha do treinador para 2019, né? Eu acho que se o Abel vier para o Flamengo volta a intensificar as chances de contratar o Ayrton Lucas, mas esse jogador deu uma esfriada nesse momento. Parece até que o Renan Lodge passou o Ayrton Lucas no, podemos dizer assim, interesse da cúpula do futebol do Flamengo, né? E o outro jogador, outra informação, essa a gente já sabe há algum tempo, né? O Ilharão já desperta interesse do Inter há algum tempo, inclusive falaram que poderiam envolver o Rômulo com o Wendel no início de 2017, mas na verdade o volante que o Inter quer, e agora depois da ida do Rodrigo Caetano, ex-funcionário do Flamengo e hoje diretor de futebol do Clube Gaúcho, o Ilharão é um jogador que o Inter tem interesse para contar em 2019 no seu plantel. O Flamengo sabe do interesse do Inter no jogador, né? Irá conversar com os representantes de futebol em 2019 do Internacional, mas uma coisa é certa, o Flamengo pensa em se aproveitar dessa situação, desse interesse do Internacional, para tentar pleitear aí uma troca, o Ilharão e Zeca. O Zeca que hoje é lateral direito, não esquerdo, ele que era lateral esquerdo no Santos, titular, o reserva era o Caju, e o lateral direito era o Vitor Ferraz, é o Vitor Ferraz, e o reserva é o Daniel Guedes. O Zeca hoje é o lateral direito, não esquerdo, até porque ele joga nas duas, é jovem, foi campeão olímpico em 2016 com a seleção brasileira, comandado pelo Rogério Micali, né? E inclusive o Gabigol também foi campeão olímpico, né? E o Zeca já não é de hoje, interesse do Flamengo. Inclusive o próprio Rodrigo Caetano tentou trazer ele, mas teve aquele imbróglio, aquela saída em litígio com o Santos, e acabou ele sendo envolvido num troca em definitivo com o Eduardo Sacha. O Sacha foi para o Santos e o Zeca foi para o Inter. Só que ele fez uma pré-temporada muito abaixo, né? Deixou muito a desejar, sofreu algumas lesões musculares e o Flamengo, de repente, pensa em usar a sua estrutura que vem construindo no seu CT, né, de primeiro mundo. Não que o Inter não tenha uma boa estrutura, mas o Flamengo pensa sim em fazer uma pré-temporada
correta e decente com o atleta e tentar envolver ele no troca com o Ilharão. A notícia ainda não sei informar se é de troca definitiva, se é empréstimo pau a pau em 1 ano, né? Se de repente o Inter devolve uma compensação financeira, se o Flamengo devolve uma compensação financeira. O certo é que o Flamengo vai tentar pleitear e incluir o Zeca nessa futura negociação do Ilharão com o Inter. O certo é que o Inter tem interesse no volante rubro-negro, vai fazer propostas e pode aparecer o Ilharão aí no Internacional. Sinceramente, não acho que vai deixar saudades aqui. E o Ilharão quase saiu no meio do ano, se eu não me engano foi Panathinaikos, né? Eu não lembro agora qual foi o time da Grécia, né? Que teve interesse, não sei se foi o Galatasaray da Turquia, enfim, mas teve um time que esteve bem próximo de contratar o Ilharão no meio dessa janela e ele desistiu em cima da hora, né? Então o Ilharão provavelmente deve ser envolvido numa negociação com o Internacional e o Flamengo pleiteia incluir o Zeca nessa negociação. Lembrando que se o Zeca vier, provavelmente vai ser para atuar também na lateral direita, né? Uma vez que, mesmo com a possível saída do Miguel Trau para a Major League Soccer, né? Futebol americano, de futebol, o Flamengo deve negociar o Pará. O Rodinei, como teve o seu contrato renovado, adquirido mais um percentual do seu passe até 2022, infelizmente, deve continuar no clube, né? E aí o Zeca poderia vir para jogar na lateral direita. Na lateral esquerda, o Flamengo continua negociando com o lateral esquerdo Dodô, que inclusive deu uma entrevista falando que não quer pensar muito sobre o seu futuro, está focado nesses últimos 5 jogos do Santos, inclusive o próximo é contra o Flamengo amanhã, no dia do aniversário do clube, né? E o Flamengo pensa sim em contratar o atleta santista que pertence à Sampdoria da Itália. Então a informação é essa, e lembrando, né? O Flamengo amanhã vai comemorar mais um ano de vida e pode ter em campo, a gente não sabe se é festa ou se é terror. O Flamengo vai ter em campo Rodinei, Pará, Rômulo e por aí vai, galera. E o Hever, né? Então realmente é um R de horrores. Hever, Rodinei e Rômulo. Meu Deus do céu. Que Deus nos proteja, né? Então é mais ou menos isso. A escalação do Flamengo já foi confirmada pelo Dorival Júnior para a partida de amanhã. O Flamengo deve entrar em campo com César, Rodinei, Léo Duarte, Hever e Pará jogando na lateral esquerda. Lembrando que o Pará começou a atuar de lateral esquerdo no Santos com o próprio Dorival Júnior, quando era treinador da equipe santista, né? Aquele time que tinha Neymar, Ganso, Arouca, Wesley, Marquinhos, né? Zé Love, André Balada, enfim, o próprio Robinho também. Aquela equipe comandada pelo Dorival Júnior. O lateral direito era o Jonathan, que está no Atlético Paranaense, né? E o lateral esquerdo era o Pará. Depois que o Jonathan foi negociado com a Inter de Milão e o Danilo, que era meia, foi deslocado para a lateral direita e foi vendido para o Porto, o Pará ocupou o lado direito da equipe santista e o Léo, veterano, voltou à sua posição de origem, que foi na lateral esquerda. Então, não é surpresa o Pará jogar de lateral esquerdo com o Dorival Júnior, e também já atuou algumas vezes no Flamengo nessa posição, inclusive com o próprio Reinaldo Rueda, numa semifinal de Copa do Brasil contra o Botafogo. O Zeca, pegando um pouquinho esse gancho, ele também joga na direita e na esquerda, por isso é bem provável que o Pará, que vai ser titular amanhã, ele possa também encabeçar a barca de 2019 do time da Gávea, né? Então é isso, o Flamengo começa a olhar o mercado, independentemente da sua situação presidencial, deixando bem claro também que a gente falou aqui na live, não terá união e unificação de chapas em relação a Lomba e Landim, desculpa o termo, seria uma burrice, né, do Landim, no caso do Lomba, do Landim no caso, unificar a sua chapa com o Lomba. Não é garantido que o Landim já ganhou, que o Lomba vai ganhar e vai manter a situação nesse próximo triênio, mas com certeza isso não irá acontecer. O que pode acontecer são conversas em prol do Flamengo. Eu também não acredito em 2019 o Flamengo tentar entrar já antes da eleição um consenso de treinador, de jogadores, né? Conversas entre Lomba e Landim pode acontecer. Eu não acredito. Agora, unificação de chapas, isso aí está zero, cogitação zero. Inclusive foi muito conversado entre grupos de WhatsApp, uma coisa meio interna. Alguns setoristas / youtubers estão falando que vai acontecer. Não vai acontecer, isso não vai acontecer. Então é bem provável que essa barca de 2019 seja uma barca reforçada, com jogadores de nome e de renome,
né? Mas é óbvio que jogadores e treinadores, né, eu acho que as duas direções devam conversar sim para ter pelo menos uma, podemos dizer assim, uma certeza, né? Nomes que agradem ambas as chapas para o Flamengo poder se programar e fazer um projeto para 2019 adequado. É o mínimo, porque só quem tem a perder é o Flamengo, né? Então a gente espera que não só jogadores e torcedores e treinadores, o Flamengo já tenha um nome que seja consenso de ambas as diretorias. Tá ok? Então é isso, galera. O Flamengo já está relacionado para a equipe com o Santos. Infelizmente, corre o risco de perder mandos de campo pela briga que aconteceu contra o São Paulo no jogo do Brasileiro no Morumbi, né? E essas informações do mercado da bola. Ilharão indo para o Inter, o Zeca pode pintar no Flamengo se envolvido no troca, e o plano B do Flamengo, caso não consiga Gabigol e Dodô, em que o Flamengo aposta as fichas nesses jogadores em cada setor, é o Renan Lodge do Atlético Paranaense e o Pablo, também da equipe rubro-negra de Curitiba. Tá ok, galera? Então é isso. Aquele recado antes de eu sair, não se esqueça, se inscreva no canal, acione o sininho de notificação, deixa aquela curtida show de bola, tá? E muito obrigado a todas as pessoas que seguem a Rubro News. Obrigado pela confiança, pela audiência, pela paciência. Saudações rubro-negros. Tamo junto. Fiquem com Deus.